O Espírito Santo tem um projeto para esses próximos minutos na sua vida. Às vezes a sua alma está dilacerada. Às vezes suas emoções estão completamente fora do lugar. Às vezes a tua mente está tão confusa que você pensa até mesmo no pior. Mas eu tenho uma palavra nos próximos minutos que vai libertar, que vai curar, que vai passar o óleo que você precisa nas emoções para que você volte a respirar, para que a paz interior seja uma realidade na sua vida, para que a dor diminua. E eu já quero te desafiar a convidar o máximo de pessoas para assistir agora essa mensagem de cura e libertação emocional. Todo ser humano é feito de corpo, alma e espírito. Todo ser humano. Aquele que acredita em Deus, aquele que não acredita em Deus, aquele que tem uma fé, uma crença diferente da outra, não importa. Todo ser humano é corpo, físico, é alma, emoções, sentimentos, intelecto e consciência e espírito. Corpo, alma e espírito. E hoje eu quero liberar uma palavra sobre a tua alma. Emoções, sentimentos, sobre o teu intelecto e a tua consciência. Às vezes, você vem de uma vida de muitas feridas, de muitos traumas, de muitos questionamentos. Você vem de uma vida de muita decepção, de muita frustração. Às vezes você está no meio de uma situação agora tão dolorida que você está assistindo essa mensagem como se fosse a última esperança para você. Mas eu quero te mostrar que na Bíblia, muitas pessoas estavam em situações parecidas ou até mesmo piores emocionalmente do que você. E ainda assim elas conseguiram dar uma reviravolta. Pessoas que estavam em perseguição como Davi, sendo perseguido pelo rei, ou seja, o homem que poderia realmente matá-lo. Imagina o medo, o temor, o sentimento de injustiça que estava no coração de Davi, mas ele saiu dessa situação. Jacó, sendo perseguido de morte pelo seu próprio irmão Esaú, saiu dessa situação. Na caverna de Adulão, os homens endividados, os amargurados de espírito, os marginalizados se juntaram com Davi, os homens que estavam em dores, e Davi os transformou em um exército poderoso e letal. Ou seja, não existe estado emocional que seja para sempre. Se se trata de emoções, vai passar. Eu quero te dar uma palavra de esperança logo no início dessa mensagem. Se se trata de emoções e sentimentos, vai passar. Não tem raiva que fique para sempre, a não ser que você queira transformar essa raiva em amargura, em ódio. A não ser que você queira plantar e enraizar sentimentos ruins no teu coração, porque se você quiser realmente liberdade, chegou a hora. A cura chegou hoje para você. Eu quero que você me acompanhe em Jonas capítulo 4. Jonas é um livro bíblico muito interessante porque ele tem apenas 4 capítulos. Somente 4 capítulos. E você vê um homem que, na verdade, tem um chamado de profeta. Mas tem, ao mesmo tempo, o chamado profético, ele tem uma confusão mental muito grande. Ele tem um desvio emocional negativo muito grande. Vamos estudar o capítulo 4 juntos hoje, porque chegou o momento da sua cura. E a primeira coisa que eu quero curar em você é o complexo de inferioridade. Você achar que tudo acontece com você, você achar que é porque da onde você veio, por causa do bairro que você mora, por causa da família, por causa do teu passado, por causa da tua cor da pele, por causa da tua situação financeira, por causa disso ou daquilo. Para de colocar desculpa, porque Jonas era profeta em Israel e tinha problemas emocionais seríssimos. Isso não tem a ver com o teu passado, tem a ver com o teu presente, com as decisões que você está tomando hoje. E se independentemente do teu passado você decidir hoje sair curado emocionalmente, vai sair curado. Vai sair curada. Não tem como você continuar no mesmo estado emocional negativo que está hoje, se você tomar a decisão de sair. Sabe por quê? O Espírito Santo quer que você saia. Eu estou aqui para te dizer que o Espírito Santo já quer te curar e libertar as tuas emoções, para que nunca mais essas algemas emocionais, esses sentimentos terríveis, sentimentos de morte, solidão, abandono, ansiedade, a insônia, a depressão, a tristeza profunda, isso nunca mais vai te alcançar. Jonas capítulo 4 diz assim, versículo 1, Jonas, eu estava falando de um profeta, Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Eu estou lendo na versão NVI e diz que quando Jonas percebeu que Deus iria salvar a cidade inteira, ao invés de ficar feliz porque essa era a missão dele, ele se enfureceu, porque ele sentiu como se estivesse perdendo tempo. Você imagina uma pessoa que está tão confusa mentalmente que quer discutir com Deus. Você fala, Tiago, então eu estou confuso, porque eu já discuti com Deus várias vezes. Então, tem que estar muito confuso, tem que estar muito confusa, tem que estar muito fraca emocionalmente para achar que nós podemos discutir com Deus. Com aquele que sabe tudo, com aquele que já nos viu no futuro. Aliás, você só está de pé hoje porque ele te viu lá no futuro. Ele já te viu daqui a 10, 20 anos e sabe que você vai dar certo. Por isso ele te sustentou até aqui. Então Jonas orou ao Senhor e disse, não foi isso que eu te falei quando eu ainda estava em casa? Foi por isso que eu tentei fugir para Tarsis, porque sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, que promete castigar, mas depois se arrepende. Jonas estava enfurecido porque Deus, misericordioso, o Deus da paz, estava tendo misericórdia de um povo. Como pode você ficar triste com a vitória de alguém? Meu Deus. Como pode você se enfurecer porque a vida de alguém está melhorando? Isso aqui não era um problema espiritual. Jonas não estava endemoniado. Ele não estava possuído por um espírito. Ele estava confuso emocionalmente. Ele estava ferido nos seus sentimentos, nas suas emoções. Ele estava frustrado na alma. E ele começa a discutir com Deus e fala, não foi isso que eu te falei? Para que você vai me mandar para Nínive? Se com certeza eu vou pregar, todo mundo vai se arrepender, você vai ter misericórdia de todo mundo e eu fiz um trabalho à toa. Pessoas confusas emocionalmente não entendem os processos. Com certeza isso aqui não tem só a ver com uma ferida emocional, uma confusão mental, tem a ver também com o temperamento intempestivo de Jonas. Porque querer discutir com Deus nesse nível tem que ter um temperamento muito forte.
Porque, por exemplo, quem tem um temperamento dominante, uma pessoa que fala mais alta, que é mais decidida, mais líder, ela já consegue pensar só no resultado, ela consegue já enxergar o futuro, e ela odeia o processo, ela odeia a caminhada, a jornada. Então Jonas fala, por que a gente não vai logo pro final, você salva tudo e acabou? Ou condena todo mundo que errou e acabou. Então quando mescla um passado doloroso, confusão mental, problemas emocionais com temperamento difícil, meu Deus, até alguém que é profeta, que tem dom, dá problema para Deus. Não importa o dom que você tem, porque os dons são irrevogáveis. Se Deus te deu, ele não vai tirar. O problema é como estão as suas emoções para lidar com dom, com família, com pessoas difíceis, com dinheiro, com sucesso ou com fracasso, com as coisas da vida. E continua dizendo, versículo 3. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. A gente está vendo aqui um homem de Deus pedindo para morrer. Por quê? Porque ele ficou aleijado? Porque ele descobriu um câncer? Porque a mulher dele abandonou? Porque o filho morreu? Por que ele está pedindo para morrer? Por nada. Pessoas confusas emocionalmente, pessoas feridas nas emoções, brigam com Deus por nada, querem morrer por nada, nem motivo de verdade tem. Estão tão confusas que estão fazendo tempestade em copo d'água. Por que Jonas estava discutindo com Deus? Por causa da salvação de uma cidade? Por acaso ele tinha algo melhor do que fazer, do que cumprir um propósito divino? Você tem algo melhor para fazer na tua vida do que passar pelo processo divino que vai te levar ao teu destino profético? O Senhor respondeu, Jonas, você tem alguma razão para toda essa fúria? Aqui vai começar o que eu chamo de uma sessão de terapia divina. Imagina Deus ter que parar, sair do seu trono para conversar com um ser humano e tentar tratá-lo emocionalmente. O que hoje os terapeutas, psicólogos, psiquiatras fazem foi o que Deus começou a fazer com Jonas. Jonas, primeira pergunta, boa tarde. Por que você está tão furioso? Tem motivo para você estar assim? E Jonas responde. E Jonas sai, e senta-se num lugar a leste da cidade. Ele construiu para si um abrigo. Sentou-se na sombra desse abrigo e ficou olhando de longe para ver o que aconteceria à cidade. Então ele começa a discutir com Deus, Deus responde ele, afinal de contas ele era um profeta. E quando Deus começa a questionar, mas você tem razão para toda essa fúria? A Bíblia diz que ele saiu, sai, faz um abrigo, fica longe da cidade olhando. Deixa eu ver o que vai acontecer com essa cidade. Então o Senhor, versículo 6, então o Senhor, Deus, presta atenção, quem está no controle de tudo é Deus, Deus é soberano, Deus não perde o controle. Jonas estava nervosinho, Jonas estava batendo pezinho, revoltadinho, mas Deus continua no controle. Você pode estar descontrolada, você pode estar descontrolado, Deus não perde o controle. Deus não. Então Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E isso encheu Jonas de alegria. O homem que em um versículo antes está falando, eu quero morrer, agora está cheio de alegria. Bipolaridade. Hoje nós temos muitas pessoas com problemas psíquicos seríssimos, transtornos de personalidade, bipolaridade, TDAH. Algumas pessoas têm certos níveis de autismo. Outras estão com transtornos compulsivos. E por causa disso, variações de humor, transtornos de humor, elas não conseguem servir a Deus, porque não colocam sua alma no lugar. Elas machucam sua própria família, porque não colocam suas emoções no lugar. Elas perdem as melhores oportunidades, porque não colocam seus sentimentos no lugar. Hoje é dia de cura para sua alma. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de colocar as coisas em ordem. Hoje é dia de colocar as coisas em ordem. E Jonas ficou muito feliz por causa daquela planta, mas na madrugada, versículo 7, do dia seguinte, Deus mandou, quem? Deus. Deus não perde controle. Quando ele viu que Jonas estava muito feliz, falou, vamos de novo no temperamento, vamos de novo na mente, vamos de novo nas emoções de Jonas. Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. E ao nascer do sol, Deus trouxe, de novo, Deus não perde controle, é Ele quem decide as coisas, é Ele quem faz, é Ele que permite os processos, é Ele que abre ou fecha as portas. Deus trouxe um vento oriental muito quente, o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso, Jonas desejou morrer e disse, Senhor, para mim é melhor morrer do que viver. Então vamos lá, num versículo eu quero morrer, no outro versículo eu estou cheio de alegria, no outro versículo eu quero morrer de novo. O transtorno bipolar, o transtorno de personalidade, as variações de humor de Jonas eram muito grandes. Ainda assim eu tenho uma boa notícia. Com todos esses problemas emocionais e psíquicos, Jonas ainda estava fazendo o que tinha que fazer, Jonas ainda estava cumprindo o seu destino profético, Jonas ainda estava exatamente onde Deus queria. Ou seja, por mais que você tenha problemas para resolver, ainda assim, Deus vai te colocar no lugar que Ele quer. Só que você não precisa continuar sofrendo. A vontade de Deus vai se cumprir na tua vida, mas você não precisa sofrer tanto para isso. Sabe como eu faço para diminuir então as minhas dores? Como eu faço para não cair nessa armadilha de Jonas, de ser uma pessoa usada por Deus, de ser uma pessoa que quer viver para Deus, mas está cheio de problema emocional, psíquico e até psiquiátrico? Então Deus começa a conversar com Jonas. Versículo 9. Jonas, por que você está tão furioso por causa de uma planta? O maior psicólogo da história, o próprio Deus, o maior terapeuta da humanidade, começa a conversar com Jonas e fala assim, você tem razão para estar tão furioso por causa de uma planta? E Jonas responde, sim, eu tenho. Eu estou tão furioso que eu estou a ponto de morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta? Embora você não tenha nem sequer plantado, podado ou a feito crescer? Ela nasceu numa noite e morreu no outra. Contudo, Nínive, a cidade que você queria ver destruída, a cidade que você não queria pregar, que você tentou fugir para Tarsis, eu tive que te colocar na barriga de um grande peixe por 3 dias, porque tem gente que só se arrepende, só vai para o caminho de Deus quando está nas profundezas, na escuridão, na solidão.
Eu tive que te colocar na barriga do peixe para fazê-lo vomitar perto da cidade de Nínive, para, enfim, você cumprir teu propósito. Mas essa cidade de Nínive que você rejeitou, que você tentou fugir, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos e animais. Não deveria eu ter misericórdia dessa grande cidade? Então, com a sua psicologia perfeita, Deus fala o seguinte: você está com pena de uma planta e acha que eu, Senhor, não terei pena de pessoas? Você tem misericórdia de algo que você nem plantou e você acha que eu não vou ter misericórdia do que eu criei, que foram as pessoas? Não vou deixá-las morrer, Jonas. Não vou deixá-las continuar numa vida de pecado, Jonas. Eu não vou deixá-las no sofrimento. Deus não suporta ver seus filhos em sofrimento. Se você está em sofrimento hoje, se você está em agonia emocional hoje, se você já não sabe mais o que fazer, para onde ir, Deus não suporta ver o teu sofrimento, Ele quer resolver agora. A pergunta é se você quer ser tratado pelo maior psicólogo do mundo. Se você quer esse terapeuta perfeito falando contigo. Se você quer, já coloca nos comentários: eu quero o maior terapeuta do mundo me tratando. Coloca agora, declara isso: eu quero o maior psicólogo da história tratando minhas emoções. E Deus vai entrar agora na tua alma. E vai fazer a obra que só Ele pode e sabe fazer. Tiago, o que eu preciso fazer? Porque a história acaba com a conversa entre Deus e Jonas e não mostra se Jonas voltou ao normal, se recuperou emocionalmente. A gente não sabe qual foi o fim de Jonas. Mas eu sei que se você tem um chamado, se você tem uma palavra sobre a sua vida, Deus se levanta do trono dele para investir um tempo contigo de terapia. Para fazer as perguntas que você precisa responder. Para dar atenção que o ser humano talvez não tenha te dado. Talvez o teu próprio pai físico, carnal, tenha te abandonado. Mas a Bíblia diz que ainda que teu pai atualmente abandone, o Senhor jamais te abandonará. O que vai acontecer na tua vida hoje é muito forte. O que vai acontecer na tua história hoje é muito poderoso. Porque Deus vai fazer a obra que homem nenhum pode fazer na sua vida. Deus vai fazer o que a carne e o sangue não conseguem fazer na tua vida. Deus vai fazer o que talvez nem médicos deram conta de fazer na tua vida. Hoje é dia de libertação e cura nos teus sentimentos e nas tuas emoções. Chega de loucura. Chega de machucar quem você ama. Chega de ser machucado, machucada facilmente. Qualquer pessoa toca na tua alma. Qualquer pessoa machuca teus sentimentos. Qualquer pessoa danifica teu projeto de futuro. Não. Você, a partir de hoje, vai ser uma fortaleza. Você vai construir a sua casa emocional em cima da rocha e não em cima da areia que qualquer ventinho leva. Qualquer probleminha te tira de circulação, tira teu equilíbrio. Você será uma mulher forte, você será um homem forte, vocês vão obedecer a Deus em todas as coisas, vão cumprir o seu propósito, não vão criar problemas para si mesmo. Reparem que Jonas estava criando problema para ele mesmo. Ninguém criou problema para Jonas. Tem gente que está tão perturbada na alma que está criando problemas para si mesmo. E às vezes essa é a tua realidade. Fala: Tiago, você está falando, o problema que eu estou passando, eu criei para mim mesmo. Às vezes o problema do casamento, o problema financeiro, não foi Satanás que entrou nas tuas finanças, foi você que gastou mais do que devia no cartão. Foi você que pegou um dinheiro emprestado com quem não deveria. Você cria seus problemas. Então agora chegou a hora de resolver. E Deus é tão misericordioso que assim como Ele teve misericórdia de Nínive, uma cidade que estava vivendo em pecado, Ele terá misericórdia de nós nessa noite. Ah, esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que tem misericórdia da nossa alma. Um Deus que socorre as nossas emoções. Um Deus que se importa com como você está se sentindo. Talvez nem sequer o colega do seu trabalho esteja se importando contigo. Mas Deus está se importando com as tuas emoções e teus sentimentos agora. Deus quer saber se você quer melhorar. Se você quer se sentir melhor. E Ele diz: a minha paz vos dou. Olha o que Jesus falou: a minha paz, a paz que está em mim, eu dou para vocês. E não dou como o mundo dá. Não é a paz, aquela do carnaval, de 4 dias, bebendo, fazendo um monte de besteira e achando que está feliz. Não é essa paz mundana, passageira, não. É uma paz que excede todo o entendimento. Essa é a paz que Deus tem para você hoje. Você quer? Você quer colocar a sua mente em ordem? Deus vai usar 3 coisas, e eu quero que você anote. 3 coisas que Deus vai usar para colocar a tua mente em ordem. 3 coisas que Deus vai usar para colocar tuas emoções no lugar. 1. Pessoas que estão próximas. Da mesma forma que pessoas que estão próximas podem nos perturbar, Deus também usa pessoas que estão próximas para nos direcionar emocionalmente. Repare que Ruth, quando perde tudo, Ruth era uma moabita, ou seja, uma mulher que morava em uma região fora de Israel, Moabe, atual Jordânia. Ruth perde seu marido e fica viúva. E quando perde seu marido, perde tudo, porque o sustento vinha do homem naquela época, nós estamos falando de milênios atrás. E ela vai até sua sogra para se despedir e fala: olha, você perdeu seu marido, minha sogra, eu também perdi. E Noemi, na verdade, despede e fala assim: olha, é melhor vocês irem embora. Ruth, Orfa, as noras, é melhor vocês irem embora. E Orfa fala: tá bom, tchau. Mas Ruth age diferente. Ruth pede auxílio e faz uma declaração: para onde tu fores, eu irei. Onde tu repousares, eu repousarei. O teu Deus, porque ela era de Moabe e Noemi era de Israel, o teu Deus será o meu Deus. E aqui, o que era uma desgraça, o que era uma perda, o que era uma dor irreparável na vida de Ruth, começa a virar uma cura, porque Deus colocou uma pessoa do lado dela para direcioná-la emocionalmente. Então Noemi fala: faz as tuas malas, vamos para Israel. Chegando em Israel, Noemi começa a direcioná-la como trabalhar. Elas vão trabalhar no campo de Boaz, um homem muito bem sucedido, rico, temente a Deus. E Noemi começa a direcioná-la ao longo do tempo para como agradar Boaz. E Boaz se apaixona por Ruth e casa com ela. A viúva, ou seja, o melhor partido da cidade de Belém, poderia escolher qualquer jovem donzela para casar, escolhe a viúva. Porque quando você está bem direcionado emocionalmente e Deus está no controle, o que era improvável acontece. E a Bíblia diz que Ruth casa com Boaz e eles têm um filho chamado Obed. Obed tem um filho chamado Jessé.
E Jessé tem um filho chamado Davi, que se tornou o maior rei de Israel, o rei Davi, o fundador de Jerusalém, a lâmpada de Israel. Ou seja, de uma tragédia, Deus coloca alguém para direcionar para o milagre, para uma conquista. Então a primeira coisa que Deus vai usar para te curar emocionalmente é alguém que está perto de você. E se não está perto fisicamente, talvez seja uma live como essa, seja uma transmissão como essa. Deus pode usar alguém que está online, mas eu estou aí dentro do seu celular agora, dentro da sua TV, da sua casa. Olha como Deus aproxima pessoas para trazer cura. A segunda coisa que Deus vai usar para te curar é a sua própria palavra. Deus, Ele usa a sua palavra, a Bíblia, para trazer cura. Nos piores dias da minha vida, há 10 anos eu estava em depressão, quebrado emocionalmente, financeiramente, passando uma perseguição, ameaças, chorando, sem nenhuma esperança. Eu abri a minha Bíblia em Salmos e Deus renovava a minha alma e meu espírito. Deus pode usar quem está perto de você, mas Deus também vai usar a sua própria palavra para falar contigo, para te consolar. A terceira coisa que Deus vai usar para curar a sua alma. A terceira coisa que Deus vai usar para trazer paz ao teu interior. A terceira coisa que Deus vai usar para trazer um direcionamento para a sua vida são ambientes proféticos. Ana tinha um marido chamado Eucana e ela não podia ter filhos. E todo ano ela ia a uma cidade chamada Siló. Ela não morava nessa cidade, ela viajava até essa cidade. E lá ela sacrificava a Deus. Nessa época, milênios atrás, se sacrificava animais a Deus, no judaísmo. E ela ficava pedindo: Deus, eu quero um filho. Deus, eu quero um filho. E no ano em que uma perseguição maior começou sobre a vida de Ana, porque Penina, que era a segunda esposa de Eucana, começa a atormentar Ana, falando: eu tenho filhos e você não tem. O marido vai me amar mais porque eu tenho filhos e você não pode ter filhos. E quando Deus começa a ver a inveja, a perseguição, Deus sempre se posiciona do lado do injustiçado, Deus sempre se posiciona do lado do mais pobre, do que não consegue se defender, do indefeso. Deus sempre vai ficar do lado do mais fraco. Ele se posiciona do lado de Ana. Mas Ana foi para o lugar, para um ambiente, onde palavras virariam decretos. Nesse ambiente tinha um homem chamado Eli, que era o profeta da época. Ele olha Ana, parecendo embriagada de vinho, porque ela rodava no templo, orava e mexia a boca. E ele falou: você está embriagada a essa hora da manhã? Ela falou: não, a tua serva está clamando ao Senhor porque eu quero um filho. E ele profetiza, em ambientes proféticos, palavras viram decreto. Ele profetiza: daqui a um ano você vai voltar e seu filho estará nos seus braços. E Ana dá luz ao maior profeta de Israel até então, Samuel. Deus vai usar pessoas que estão ao seu lado. Deus vai usar a sua própria palavra. E Deus vai usar ambientes proféticos. Então, fique atento a essas três coisas: pessoas, a palavra, que é o principal, e ambientes. Sai dos ambientes de droga, dos ambientes de perturbação, dos ambientes de bebedeira. Sai desses ambientes que não vão te dar nada, que só vão afundar tuas emoções, e frequente ambientes proféticos onde palavras serão liberadas sobre a sua vida, onde a palavra de Deus será ensinada e onde pessoas poderão ser usadas para te direcionar. Você precisa entender que chegou a hora da mudança. E Deus está te dando agora a estratégia para mudar. Deus está te dando o caminho para mudar. Você não precisa sofrer como Jonas sofreu para cumprir o seu propósito. No final, Jonas cumpriu o seu propósito. O pessoal fala: Jonas errou, Jonas desobedeceu, como todos nós. Como todos nós batemos cabeça, como todos nós achamos que sabemos mais do que Deus. Mas no final ele cumpriu o seu propósito, mas debaixo de muito sofrimento, de muita perturbação. Eu estou aqui para declarar sobre a tua vida que você vai cumprir o teu propósito, mas não será debaixo de perturbação. Será com paz, será com prosperidade, será de glória em glória. Chega! Dá um basta nessa dor, dá um basta nesse sofrimento, nessa frustração. Depende de você, porque Deus já quer fazer a parte dele na tua vida. Deus quer fazer a parte dele na tua história. Deus quer deletar o teu passado e escrever o teu futuro. Deus quer fazer aquilo que só Ele pode fazer. Existem curas que só o Espírito Santo de Deus pode dar, pode fazer, realizar. Existem operações na alma que o médico nunca vai encontrar, nem sequer a origem do problema. Mas Deus, Ele entra agora no teu coração, no teu interior e faz a operação que o médico não pode fazer e arranca essa dor, Ele arranca esse sofrimento, Ele arranca essas lembranças dolorosas, Ele arranca essa frustração, esse sentimento de abandono, de traição, esse sentimento que te leva para baixo, que te faz agir como Jonas, debaixo de muita confusão mental a ponto de querer morrer. Eu sou um mensageiro de boas notícias e venho para te dizer que Deus vai te curar hoje. Sabe que as doenças da alma matam mais e perturbam mais do que doenças físicas. Quantas pessoas foram para o hospital achando que estavam tendo um ataque cardíaco e na verdade era um ataque de pânico, ou seja, um problema na alma, um desequilíbrio também hormonal, químico do cerebral, que faz você achar que está tendo um problema físico e na verdade é um problema emocional. Eu não quero ser como Jonas. Eu não quero ser como Sansão, que até cumpriu o seu propósito, mas cego, sendo envergonhado, aprisionado e debaixo de sofrimento e vergonha. Eu não quero cumprir meu propósito a duras penas. Eu tenho certeza que nós, eu e você, viveremos o nosso propósito e o nosso destino. É impossível não passar por dores porque o mundo já é no maligno e porque no mundo teremos aflições. Mas a gente não precisa ficar sofrendo todo dia, não. Isso não. Mas não precisa mesmo. E todo sofrimento, toda escassez emocional, toda dor na alma vai sair hoje. Se você acredita que hoje Deus tem uma resposta para a tua alma, e você está falando o seguinte: Thiago, parece que você sabe da minha vida, você está pregando para mim. Vai aqui nos comentários agora e fala: isso aqui é para mim. Isso é para mim. Declara isso, isso é para mim. Sabe por quê? Quando você declara publicamente isso é para mim, ou seja, eu quero cura, eu estou cansado de só sofrer, Deus, o próprio Deus, eu não consigo ler teus comentários de onde eu estou, mas Deus está lendo. Mas Deus está vendo quem está pedindo ajuda. Deus está vendo quem está sofrendo a ponto de falar: eu preciso de intervenção divina hoje. Deus está vendo. Vai comentando. Vale a pena para Deus ler. Chega uma hora
que nós temos que decidir se vamos viver pelos nossos sofrimentos, dores e lembranças dolorosas do passado, ou se vamos decidir por aquilo que Deus separou para o nosso futuro. Jonas ficou tentando discutir com Deus. Já viu que não dá para ganhar de Deus na conversa? Então para de discutir com Deus hoje. E aceita o teu destino. E viva o teu propósito. Eu venho te dizer nessa noite que existe cura para você. Existe um bálsamo. Sabe o que é um bálsamo? Às vezes você chega de um dia de sol, seja na praia, um dia de trabalho, e o sol queimou tua pele. E aí você passa um creme, que é um bálsamo, que alivia aquela ardência. E você sente um alívio. Esse alívio, esse bálsamo, Deus vai trazer agora para dentro, para o seu coração. O Espírito Santo agora vai tocar em você agora. E vai trazer um bálsamo agora nessa dor. Vai trazer um alívio agora nesse sofrimento. Porque nós não seremos como quem vive de confusão emocional, de frustrações do passado. Nós seremos como Davi, que fizeram de tudo para feri-lo. Mas ele foi forte o suficiente para entender que Deus é maior do que aqueles que tentam ferir. Seremos como Jacó, obstinado a ponto de fugir da perseguição do próprio irmão, lutar com um anjo, trabalhar 14 anos por uma mulher e ainda assim conquistar sua vitória. Gente, meu Deus. Homens e mulheres curados emocionalmente suportam processos mais facilmente. Homens e mulheres curados emocionalmente suportam processos mais facilmente. A Bíblia diz que Jacó trabalhou os primeiros 7 anos por Raquel e Labão, seu sogro, o enganou entregando outra irmã sem ser Raquel. E a Bíblia diz que ele se sentiu frustrado, mas que aqueles anos passaram como se fosse um só dia, tamanho o amor que Jacó tinha por Raquel. Ou seja, Jacó tinha as emoções tanto no lugar que ao invés de ficar revoltadinho com o seu sogro que o enganou, a Bíblia diz que passou por ele como se fosse um dia. O processo é muito mais fácil para quem está curado emocionalmente. E é isso que eu quero profetizar e declarar sobre a tua vida. Vai ser mais fácil, vai ser mais leve, não vai ser tão sofrido, não tem como ser sem aflição, não tem como sem problema, não tem como. Nesse mundo aqui não tem como, vai ter problema. Só que não precisa ser sofrido. Não precisa ter noites mais de choro, não precisa ter mais angústia, agonia na alma. Isso deveria durar apenas uma noite. E a alegria deveria vir pela manhã. Se isso não tem sido uma realidade na tua vida, você está fora do padrão bíblico. Porque o choro, ele é possível, mas uma noite. Apenas um tempo. Para você que está chorando há muito tempo, chegou o tempo da alegria chegar, te encontrar, te abraçar e não se retirar mais da tua caminhada aqui na terra. A tua peregrinação terrena vai ficar mais leve. Se você acredita nisso, eu quero orar com você. Mas orar com muita fé, orar sem duvidar que o médico dos médicos, o psicólogo dos psicólogos, o terapeuta da humanidade vai entrar agora na tua alma, nos teus sentimentos, nas tuas emoções e vai trazer o bálsamo, o alívio, a cura, a libertação que você precisa. Às vezes você está precisando que Deus entre com sua mão forte e poderosa e arranque pela raiz essa amargura que não te deixa perdoar. Arranque pela raiz essa dor que não te deixa viver, que não te deixa curtir os melhores momentos da vida. Essa dor, essa frustração que te faz ferir quem você ama. Chega! Hoje é dia de libertação e Deus vai arrancar pela raiz. Deus arrancará pela raiz. Você crê nisso? Então vamos orar. Se você pode fechar seus olhos, você fecha. Se você está só escutando alto, está trabalhando, você não pode, não tem problema, acompanha a sua oração. Mas agora, compartilha com o máximo de pessoas que precisam de cura e libertação na alma, porque essa oração será uma resposta divina para elas. E essa oração será uma resposta dos céus para você. Senhor Jesus, meu Deus, nós apresentamos nossa vida diante de Ti. E pedimos agora cura, liberta, arranca a amargura, a agonia, o sofrimento, a frustração, a dor pela raiz. Coloca a Tua paz no nosso interior e bálsamo na nossa alma. Traz alívio à nossa dor e ao nosso sofrimento. Sem Ti, nada podemos fazer. Nós pedimos agora a Tua orientação, o Teu direcionamento, porque nós sabemos que se ficarmos confusos como Jonas, a Tua misericórdia vai até nos encontrar, mas nós vamos sofrer o que não precisa ser sofrido. Eu quero cumprir meu propósito e viver meu destino, Senhor, com o mínimo de sofrimento. Por isso eu entrego minha alma, eu entrego meus sentimentos, meu coração a Ti. Essas pessoas que estão nos escutando agora, entregam agora a sua alma, suas emoções, seus sentimentos a Ti, Senhor, para que Tu possas nos curar. Queremos ser tratados por Ti. Nos submetemos debaixo da Tua poderosa mão e sabemos que no devido tempo, porque tudo tem um processo, no devido tempo Tu irá nos exaltar. Obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo. Obrigado pelo profeta Vinícius. Obrigado por esse ministério. Obrigado por essa masterclass. Te agradecemos, porque enquanto a gente agradece, nossa dor está sendo arrancada. Enquanto você agradece por estar respirando, tua dor está sendo retirada. Enquanto você agradece pela família que tem, a tua frustração está sendo cancelada. Enquanto você agradece a Deus por estar nessa transmissão, Deus está arrancando os sentimentos perversos e negativos da tua vida. Agradece, em tudo dai graças, em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5, em tudo dai graças. Dá graça, e Deus vai te libertar agora. Deus vai te livrar agora. Deus vai arrancar esse sofrimento agora. E você que está se sentindo mais leve, você que está se sentindo liberta. Você que está vendo que Deus fez algo na tua vida, comenta aí, eu estou me sentindo liberto. Eu estou recebendo essa cura. Eu não posso ler teu comentário, eu não estou lendo. Quem está lendo é o Espírito Santo. E Ele vai continuar fazendo a boa obra na tua vida. O Espírito Santo fará obra na tua vida. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará na tua casa. Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te livrar de todo mal. Nem sequer em uma pedra você irá tropeçar. Deus tem um propósito na tua vida e por isso Ele te colocou nesse vídeo. Por isso Ele te colocou nessa masterclass. Se você tivesse abandonado por Deus, Ele não te traria aqui. Deus não se esqueceu de você. E a cura está chegando agora.
E presta atenção, quando a cura chegar na tua vida, vai chegar também para tua família, hein? E quando chegar para tua família, vai chegar também para os teus negócios. E quando chegar para os teus negócios, vai chegar para todo mundo que te cerca. Deus vai usar você como instrumento de cura também. Prepara teu coração. Porque em pouco tempo, Deus vai transformar, Deus vai virar a tua sorte. Em pouco tempo. Deus vai fazer o que só Ele pode fazer. Hoje, quem não dormia, quem tinha insônia, já vai voltar a dormir. Quem estava perturbado já vai sentir a paz que excede todo entendimento. Quem estava vivendo profunda frustração já vai sentir o Espírito Santo dentro de você. Nós declaramos a paz, a saúde e a prosperidade de Deus. Aquilo que só os céus podem dar sobre cada pessoa que está nos acompanhando. Declaramos as bênçãos. Declaramos a graça e a misericórdia sobre as emoções, a alma e o espírito de cada um. E se você crê, digita amém. Se você crê, declara o seu amém. Que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê hoje a paz. Deus abençoe, paz e prosperidade. Glória a Deus, boa noite. Graça e paz, que Deus abençoe a todos. É uma alegria estar aqui nessa noite junto com vocês, recebendo da parte de Deus. E Deus me deu um tema nessa noite, que está ligado ao mundo espiritual. Como o pastor estava pregando aqui, problemas emocionais acontecem com homens de Deus, como aconteceu com Jonas. Um homem de Deus, porém, com um problema emocional que estava afetando o seu chamado. Mas hoje eu vou falar sobre problemas emocionais nos quais circunstâncias espirituais influenciam esses problemas na vida de uma pessoa. Então, problemas emocionais podem vir de ataques espirituais. Vocês lembram que ontem eu falei sobre a maior causa dos problemas emocionais, que está ligada na raiz da decepção? Porque a decepção ela é uma raiz, o trauma emocional, ele vem, na maioria das vezes, por causa da raiz da decepção, decepção com um amigo, decepção com uma mãe, decepção com um pai, decepção com um líder, com uma autoridade. Então, é uma raiz, a decepção. Porém, hoje eu vou falar sobre o lado espiritual. Aleluia! Mas antes eu quero orar. Pai, diante da Tua presença estamos hoje aqui, glorificando o Teu nome, exaltando o Teu nome santo e poderoso e pedindo, nos reveste com o sangue de Jesus, nos reveste com a autoridade, com o poder, cobre nossa casa, nossa família e nos livra do mal. Aquece os nossos corações nessa noite, Pai, para que a cura venha surgir, para que a cura venha acontecer. Nós liberamos a palavra, liberamos a cura, liberamos o milagre extraordinário a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos entrar no assunto, então? Logo mais o profeta Vinícius vai estar ministrando aqui. Mas essas cápsulas de cura, como ele pediu para eu pregar, são mensagens mais curtas, mas bem específicas, para você saber a raiz, a origem, muitas vezes, daquilo que te ataca. Porque quando nós sabemos a origem de um problema emocional, então nós podemos procurar a solução espiritual, a solução em Deus, a solução médica, a solução física. Porque quando o cerne da questão é encontrado, ou seja, o ponto de partida do exato momento em que aquilo começou a acontecer na vida da pessoa, quando isso é detectado, a partir daí você pode receber a sua cura. Porque você já sabe o que causou esse mal, a porta de entrada, a data que isso começou a acontecer, o tempo da sua vida aonde isso começou a acontecer. E muitas vezes os problemas emocionais estão ligados a ataques espirituais. Sim, ataques espirituais influenciam também diretamente nas nossas emoções. A palavra de Deus diz em Mateus 11, 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. As pessoas usam muito essa passagem bíblica para falar da parte do cansado, quando a pessoa está cansada e quer receber um alívio de Deus. Porém, a Bíblia fala também sobre os oprimidos, cansados e oprimidos, porque às vezes o que a pessoa está sentindo não é um cansaço, é uma opressão que está puxando ela para baixo. É uma força espiritual que está agindo para que ela carregue aqueles sentimentos, talvez de tristeza, de dores, de um emaranhado de sentimentos que não deixa ela ir para frente. E eu digo assim, eu estava acompanhando os comentários desde ontem e muitas pessoas ali conflitantes nas suas emoções e nas suas questões. Eu quero dizer para vocês que isso, tudo que está sendo ministrado é para confrontar aquilo que te confronta. Porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela corta e penetra no profundo da nossa vida. Então,
Se as palavras estão mexendo com você, estão confrontando você ou confrontando as suas ideias, é porque Deus quer curar. Deus quer mexer para curar. Não tem como haver a cura sem mexer na ferida, na dor. Porque para haver a cura tem que mexer na ferida. Você precisa saber o que afronta a sua vida. Você precisa saber qual é o motivo de você ser tão atacado nas emoções. E a partir do momento que você descobre, então você está começando a abrir a pontinha do seu coração para Deus poder trabalhar. Se Deus não mexer na causa, não tem como haver a solução. É como um processo parado no judiciário, no fórum. Ele só vai ser solucionado, só vai ser julgado se o juiz tirar aquele processo do cartório e pegar ele e começar a manusear, começar a ler, começar a ver quais eram as causas, quais são os argumentos, qual foi o problema, onde foi a mentira, aonde foi a dor, aonde talvez aconteceu aquele delito e ver quem está falando a verdade, quem está falando a mentira, mas ele vai precisar mexer as folhas daquele processo para que possa dar a conclusão. Quando Deus quer nos curar, Ele vai mexer naquilo que mexe com você, naquilo que te afronta, naquilo que tem sido a raiz do teu problema, que tem sido aquilo que tem confrontado a sua vida, que tem sido aquilo que não tem deixado você prosseguir, você avançar. Você precisa entender que um problema emocional precisa ser curado para você ter avanço na sua vida. Questões mal resolvidas sempre voltarão para a nossa vida. Provações que não forem, que a pessoa não vier a romper aquela provação, ela vai acabar repetindo novamente aquele processo. E eu tenho certeza que quem está aqui não quer mais repetir o processo das lágrimas. Não quer mais repetir o processo da dor. Não quer mais repetir o processo da dependência emocional. Não quer mais repetir isso na sua vida. Pois quem é atacado emocionalmente sabe que é difícil sair. Mas quando você sair e você permitir Deus trabalhar no seu coração, você vai saltar muralhas. Você vai vencer desafios grandes aos olhos humanos. Você vai romper. Porque as dores emocionais, elas te seguram. As memórias, elas te puxam para trás. Os ressentimentos fazem doer novamente, é ressentir, é sentir de novo. Será que você quer ficar sentindo e sentindo e sentindo de novo? Não. Mas o conhecimento liberta. Quando você sabe o que ataca você, você tem um poder na sua mão, que é o poder do conhecimento de quem é o teu inimigo, quem é o teu adversário, por onde ele entrou, o que ele fez e o que ele modificou na sua vida para você poder se levantar e vencer. Uma pessoa que tinha uma personalidade excelente. Você já conheceu alguém assim? Uma personalidade forte, uma personalidade aonde ela chegava, ela sorria, ela contaminava o ambiente com a sua alegria, com as suas brincadeiras, uma pessoa alegre, uma pessoa para cima, uma pessoa para frente. De repente, em algum ponto da sua vida, ela mudou. Algo aconteceu que inverteu as coisas, afetou o seu jeito de ser, afetou sua caminhada. Foi um problema que ela teve, um problema emocional. E isso, que é a questão que eu estou falando essa noite aqui, é que sim, pode vir de obras das trevas. Pode vir de ataques espirituais. Certo dia, uma mãe chegou para mim e disse: o meu filho começou a namorar um cara alegre, feliz, de bem com a vida. Só que a namorada dele tem problemas emocionais. E o meu filho mudou. Agora, a mesma coisa que acontece com a moça está acontecendo com o meu filho. E esses ataques espirituais, eles vêm por meio de ligações de alma. Porque no momento que ele passou a conviver e coabitar com essa namorada, ali houve um laço de alma. E aquilo que influenciava a vida dela passou a influenciar a vida dele. Você nunca viu as expressões que as pessoas usam na sociedade? Quando uma pessoa casa, fica até parecido com o outro. Pegam os mesmos gostos, os mesmos costumes. Por causa da convivência, vão pegando até mesmo o mesmo jeito de falar. Mas, espiritualmente, isso também acontece.
Se a pessoa está debaixo de uma influência maligna, isso pode ser transferido para aquela pessoa. E isso não é só para namorado, não é só para casal. Isso também fala de relacionamentos com pessoas. Será que você não lembra de nenhuma pessoa que entrou na sua vida? Talvez amigo, talvez colega de trabalho, talvez uma pessoa que ficou muito próxima de você. E sempre que essa pessoa se aproximava, coisas estranhas acontecem com você? Ou aconteciam com você? É por causa da influência espiritual. Amizades, relacionamentos, também existem transferências espirituais. Você nunca ouviu aquelas histórias de pessoas que contrataram outras pessoas para trabalharem dentro da sua casa e a pessoa que contratou ficou depressiva, ficou para baixo? Sempre quando a outra está no ambiente ou estava no ambiente, isso acontecia. Eu já ouvi vários relatos assim. É porque a influência na vida daquela pessoa se conecta, se transfere a outra por causa da convivência. E isso é um fator que pode, ou lá atrás no teu passado, isso aconteceu contigo e ainda te acompanha. Porque se não houver a libertação, essas coisas são transferidas espiritualmente. Então, problemas emocionais podem ser também por meio de transferências, ligação de alma, contato muito próximo com pessoas carregadas espiritualmente. Isso pode acontecer. E problemas emocionais também podem vir por meio de obra oculta. Pessoas que não servem a Deus ou estão fracos espiritualmente podem ser atingidos por obras malignas. Se isso não fosse assim, então Deus não teria impedido o profeta Balaão de amaldiçoar o povo de Deus. Deus não permitiu que ele abrisse a boca, por causa do peso de autoridade da palavra daquele profeta que haveria sobre o povo de Deus. Você está entendendo? Pessoas fracas na fé, pessoas que estão debilitadas na fé ou quase mortas espiritualmente, ou que não conhecem a Jesus, podem ser influenciados sim por trabalhos das trevas. Eu lembro muito bem quando eu era pequena e minha família não era cristã, nós não tínhamos religião, mas haviam influências espirituais de familiares que nos afetavam. Quem acompanha meu ministério sabe, eu já contei. Mas hoje eu vou contar um fato específico que aconteceu com minha mãe. Nós morávamos numa cidade pequena e a minha avó morava a 3 quadras aproximadamente da casa da minha mãe e nós fomos lá visitar ela. E no retorno para casa, a gente foi a pé porque era perto, a minha mãe, sem querer, pisou em uma obra maligna feita para alguém que estava ali perto da esquina. Nós não éramos cristãos. A minha mãe chegou em casa com o corpo todo vermelho, com coisas que saltaram assim na pele dela, como se fosse uma alergia muito forte. E foi só o meio tempo de chegar em casa. E ela disse, meu Deus, eu pisei naquele negócio. E ela teve que ser levada ao hospital para tomar injeções, para que aquela alergia amenizasse. Mas mesmo não sendo cristã, ela tinha consciência que aquilo foi um ataque espiritual contra ela. E tem pessoas que são atacadas pelas trevas, sim. A gente acha, assim, que é quanto da mãe, quanto do parente, sabe? Que essas coisas não existem tanto assim. Eu posso afirmar para vocês que existem. Existem. Eu tenho uma pessoa muito próxima da minha família, que já é idosa. E ela praticava isso. E eu convivia com ela, porque era da minha família. E eu sei quantas pessoas por dia chegavam na casa dela para requisitar trabalhos. Só que tem uma coisa. Esses trabalhos, na maioria das vezes, eram para prejudicar outras pessoas. Então, eu vi e eu convivi com essa realidade espiritual. Eu não era praticante, mas por ser uma pessoa da minha família, eu sempre tinha que visitar essa pessoa, porque era minha parente próxima. Você está entendendo? As pessoas buscam essas coisas. E ataques espirituais vêm contra pessoas por meio de obras malignas. Quem já conviveu sabe. São pós que são lançados na cama das pessoas, na entrada da casa. São muitos rituais. E se a pessoa está enfraquecida, isso pode atacar suas emoções. Isso pode atacar a vida de uma pessoa. Obras invocadas podem afetar. Derramamento de sangue também. Conheci muitas pessoas que derramavam sangue de animais e que depois de fazerem esses rituais, todo ritual com sangue traz problemas emocionais gravíssimos depois. Quando usam animais para derramar sangue. A pessoa, não estou nem dizendo o outro que fez isso, mas às vezes você praticava isso. E isso traz uma consequência espiritual.
Eu já vi muitas pessoas que ficaram depressivas porque mexiam com essas coisas. Todo pacto, por menor que seja, vamos cortar o dedo, o pulso, vamos fazer um pacto aqui de primo, de amigo. Todo pacto que envolve sangue é uma legalidade para o mal agir. Isso você tem que prestar atenção. A minha área é de libertação e a libertação traz cura também. Eu vou mostrar na palavra para vocês aqui no final agora. Pessoas, muitas mulheres, que interromperam a gestação, que eu atendi pessoalmente, eu atendi muitas mulheres que ficaram em estado de pânico e depressão profunda após o ato. Falando disso de quando a pessoa ainda não tinha o entendimento. Mas aquilo lhe trouxe uma carga espiritual terrível. Esses laços espirituais você precisa romper por meio da oração. Você precisa romper pactos que você fez. Você precisa romper coisas ligadas a sangue, a derramamento de sangue. Porque isso traz muito peso espiritual. E, por último, pois meu tempo já terminou, a cura emocional vem da libertação também. Libertação traz cura. Em Mateus, capítulo 17, versículo 14 em diante, diz assim: E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Jesus expulsou um demônio dele e ele ficou sarado, curado. Muitas vezes, coisas emocionais, problemas emocionais, acontecem por causa de uma opressão diabólica. Esse menino, ele já sofria há muito tempo disso. O demônio mexia com a cabeça dele, jogava na água, jogava no fogo. O pai sofria com o problema do seu filho. E Jesus repreendeu o quê? O demônio. E saiu dele. E desde aquela hora, o menino sarou. Existe cura por meio da libertação. Muitas vezes a cura que você está pedindo para que Deus te alivie da opressão, cansados e oprimidos. Lembra o texto que eu li? Jesus disse: vinde a mim. Não só quem está cansado, quem está oprimido também. E eu vos aliviarei. Jesus tem o poder libertador que pode te trazer a cura hoje. O endemoniado gadareno também. A Bíblia diz que havia uma legião nesse caso. Ele não tinha controle mais sobre a vida dele. Quando Jesus expulsou aquele mal que estava na vida do gadareno, a Bíblia diz que ele ficou são, em perfeito juízo. Em perfeito juízo. Muitas vezes o que quer bagunçar a nossa cabeça, o que quer bagunçar os nossos pensamentos, o que quer bagunçar as nossas emoções é uma opressão maligna. A palavra diz que o inimigo ele lança setas inflamadas. Às vezes a pessoa não está carregando um demônio, mas uma seta inflamada tocou ela. Uma seta inflamada atingiu sua mente, atingiu seu coração, atingiu sua dignidade, atingiu seu coração, sua vida, sabe? Porque quando uma pessoa ela é setada, você não vai pensar que não sente humilhação. Quando uma pessoa é injustiçada, quando uma pessoa é traída, quando uma pessoa passa por um problema espiritual, você acha que a pessoa não tem vergonha daquilo? Eu sei do que eu estou falando, porque eu já vivi coisas. Eu já vivi coisas, experiências espirituais. Ninguém quer estar assim. Ninguém quer estar carregando esses sentimentos. Ninguém quer estar carregando esse tipo de coisa. Mas eu quero dizer para vocês que Jesus tem o poder de curar. E eu quero orar por vocês hoje. Porque o Senhor, Ele tem o poder de trazer a cura por meio da libertação. Se você crê nessa palavra, você vai orar comigo agora. E se houver alguma opressão espiritual que esteja atingindo sua mente, seu coração, seus pensamentos, seus sentimentos, esse mal hoje vai ir embora. Amém? Levante sua mão junto comigo, onde você está. Só levante sua mão. Senhor, eu oro por essa pessoa que está em casa agora. E ela entrou nesse seminário porque ela quer sair livre da dor, da vergonha, da humilhação, porque ela não quer mais permanecer, Pai. Ela não quer mais permanecer nessa condição.
E é por isso que ela está aqui hoje. É por isso que ele está aqui hoje. E eu oro e eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, toda a opressão das trevas, tudo aquilo que tem assolado sua mente, seus pensamentos, suas emoções, toda a seta maligna que entrou no coração dessa pessoa, Senhor, lança fogo agora. Queima agora todas as setas inflamadas das trevas, em nome de Jesus. Eu repreendo também todas as obras feitas, invocadas, pagas, espíritos imundos, espíritos invocados das trevas, para trazer dano à vida desta pessoa. Eu repreendo agora e eu ordeno mal, sai agora, retira-te agora, sai, em nome de Jesus. Senhor, queima todo o mal agora. Libera fogo, Espírito Santo. Libera fogo, Espírito Santo. Libera fogo, Pai. E corta todos os laços das trevas. Corta todos os laços de alma. Corta, Pai, toda a contaminação espiritual. Vai cortando agora, Pai. Corta os laços da impiedade. Corta os laços da dor. Corta os laços da violência. Corta os laços dos traumas. Corta os laços da vergonha. Corta, Pai, os laços da culpa. Em nome de Jesus, espíritos de culpa, saiam agora. Em nome de Jesus, espíritos que trazem vergonha, dor, fragilidade, fora. Sai agora, no nome de Jesus. Senhor, libera cura, libera o milagre, libera a transformação, Pai. Que o sangue de Jesus cubra a mente e o coração. Seja livre, seja curada. Queira o que Deus tem para a sua vida. Receba o milagre, receba a unção de Deus. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu espero que você esteja sendo muito abençoado nesta Masterclass A Cura. Na verdade, a cura das nossas emoções é muito importante para o seu destino profético. Eu não entendi muito bem quando Deus falou para mim sobre a Masterclass A Cura, porque a minha área é a área profética, onde eu ensino sobre sonhos, sobre ouvir a voz de Deus, entender os sinais. Essa é a minha área. Mas as emoções é tão importante, tão importante. Eu acredito que você interpretar, sabe, as formas de reação certa, de como você deve se posicionar, de como você deve se portar, de como também acabar moldando e mudando a mentalidade, vai lhe ajudar totalmente no seu destino profético. Então eu estou descobrindo um entendimento novo sobre as emoções e o quanto elas são necessárias para o seu destino profético. Na verdade, tem muitos profetas que deveriam conhecer mais as suas emoções, sabe? E se aprofundar nisso. E isso iria ajudá-los a serem vencedores, a serem plenos em sua vida. E antes de eu começar o assunto de hoje, eu quero falar rapidamente para você a respeito disso aqui. Ó. Olha só, nós preparamos um verdadeiro banquete através desse box profético. Um verdadeiro banquete. Olha só, deixa eu mostrar algo para você, eu vou abrir aqui essa caixa. Ela vem com muitas coisas, ela vem com uma agenda especial, profética, e ela vem com essa garrafa e nossos livros. Top 100 sonhos, o homem que aprendeu a ouvir a voz de Deus, sonhos, top 50 sonhos. Tem até uma caneta aqui, ó. Olha só, tem até uma caneta aqui profética, olha só, que lindo. Passos para uma vida espiritual plena. Sonhos, o primeiro livro que eu escrevi sobre sonhos, Explorando o Profético, um livro um pouquinho mais profundo, Como Ativar as Revelações de Deus, pessoas que têm o dom, têm o chamado de Deus. Bem, tem muitos livros aqui, gente. Só eu tenho 16 livros, então tenho certeza que você vai ser muito abençoado com esse box profético. E se você quiser adquirir, que a gente mande aí para você, bem, aqui na tela tem o telefone e também o nosso site. Você pode adquirir tanto pelo telefone quanto pelo site www.profetavinicius17.com.br. Tenho certeza que esse kit, olha só, nessa agenda aqui você vai poder escrever todos os seus sonhos, aquilo que Deus tem falado com você. Tenho certeza que vai ser uma bênção, vai te abençoar poderosamente em nome de Jesus Cristo. E eu quero também nesse momento dar a oportunidade para você que nos acompanha, você que quer ser um parceiro do nosso ministério. Nós temos hoje o programa de televisão de domingo a domingo, ensinando as pessoas a ouvir a voz de Deus. Somos um ministério profético que Deus levantou para ensinar as pessoas sobre a voz de Deus. E temos nos posicionado na televisão. E confesso para vocês, é um verdadeiro desafio para nós. Mas Deus tem dado graça, tem nos abençoado. E uma coisa que eu coloquei no coração, que Deus iria me abençoar para que eu pudesse manter esse programa. E hoje, 70%, 80% do programa de televisão é mantido pelo meu ministério. E 20% pelos meus parceiros. E 20% a 30% é mantido pelos meus parceiros e amigos também do meu ministério. E se você quer nos ajudar para que continuemos levando a palavra de Deus e ensinando as pessoas a ouvir a voz de Deus, bem, os dados estão aqui na tela. E desde já, eu agradeço você e que Deus te abençoe. E se porventura você não puder semear, não tem problema, ora por nós. Amém? Fique em paz. É só para quem Deus chamar, é só para quem Deus falar. Eu creio que quando Deus abre a porta, Ele provê.
Então eu não preciso, sabe, estar fazendo verdadeiras piruetas para que você nos ajude. Não, eu não preciso disso. Eu acredito muito em generosidade, em semeadura, no poder da semeadura. Eu sou um semeador e creio no poder da semeadura. Por isso, que Deus abençoe a todos os nossos parceiros, a todos aqueles que, de alguma forma, nos ajudam diretamente ou indiretamente. Até você que ora, como eu disse, está nos ajudando. Porque estar à frente, eu estava pensando sobre isso ainda essa semana. Sabe que não é mole acordar todos os dias de manhã cedo e de domingo a domingo. E já faz vários anos que eu tenho me posicionado como intercessor. E digo a você, é desafiador também isso. Mas Deus tem me dado graça, tem me dado saúde, tem abençoado minha casa, tem abençoado o meu ministério, tem me ajudado a também abençoar a vida de várias pessoas. Então eu só tenho gratidão a Deus, porque até aqui Ele tem nos ajudado, até aqui Ele tem nos auxiliado. Amém? Ora por nós. Tua oração faz toda a diferença no meu ministério e na minha vida, em nome de Jesus. Eu quero, antes de começar, eu vou falar sobre cura através da humildade, certo? Esse tema é um tema um pouco delicado. E eu orei, antes de preparar essa palavra, eu orei para realmente saber que Deus queria essa palavra para esse evento. Porque você sabe que as pessoas têm muita dificuldade de reconhecer quando existe orgulho no seu coração. E geralmente as pessoas acham que elas são humildes, muito humildes. Mas, na verdade, existem raízes dentro de nós que podem estar sendo governadas por esse pecado chamado orgulho. Você sabe que o oposto de humildade é o orgulho. O oposto de humildade é o orgulho. Então, se você quer saber o que é a humildade, o oposto dela é olhar para o orgulho. E o oposto do orgulho é a humildade. E Jesus disse que nós deveríamos ser humildes. Bem-aventurados os humildes. Ele disse isso na sua palavra, está lá no Sermão das Bem-aventuranças. Nós vamos falar disso logo, logo. Antes disso, eu quero que você olhe aqui para esse quadro, certo? Olha para cá. E eu gostaria que você respondesse honestamente comigo cada uma dessas perguntas, certo? Então, responda honestamente. Eu não preciso saber da tua resposta, a menos que você queira colocar aí nos comentários. Eu não preciso saber da tua resposta, certo? Mas eu gostaria que você fosse muito honesto. Antes de eu começar a pregar, eu preciso que você olhe para isso. E antes de eu começar a falar sobre isso aqui, eu quero falar com uma mulher chamada Isabel, que está aí me ouvindo. Deus te visita nessa hora, Isabel. Deus te visita nessa hora e Deus me mostrou um caminho que Ele está preparando para você plantar, para você começar algo. Deus está entregando algo para você começar. Não sei se é uma loja, não sei se é um negócio, não sei se é um projeto, mas é algo que Deus está colocando no teu caminho, Isabel. Pega aí como palavra profética para a tua vida. Também há uma pessoa da Itália, que me escuta, ou alguém que tem um filho, uma filha na Itália, que de alguma forma está me ouvindo aí, e Deus manda dizer, sabe, que eu vi como se fosse uma roda girando, sabe, e Deus me dizendo, está chegando a tua vez, está chegando a tua vez. Então isso é uma resposta para alguém da Itália que está aí me ouvindo, que talvez esteja orando a Deus para romper em uma área, para conquistar algo, e o Senhor está falando com essa pessoa, certo? Palavra profética para a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero nesse momento que você preste atenção aqui, ok? Posso ter a tua atenção? Primeira pergunta, você tem muita dificuldade de reconhecer rapidamente seus erros e pedir perdão? Vamos colocar um xizinho aqui. Segunda pergunta, presta atenção aí, responde para você. Você é alguém que está sempre pronto para ajudar todo mundo, se dedica muito à vida dos outros e não tem tempo para si mesmo? Responda aí. Responda aí. Terceira pergunta, você vive uma busca desesperada pelo sucesso, pelo reconhecimento, por dinheiro, usando a desculpa de que não quer mais passar dificuldades, mas na verdade é movido pela necessidade enlouquecida de mostrar para o mundo e principalmente para seus pais que tem valor e que as críticas e acusações que ouviu não são reais? O que você me diz aí, hein? Vamos agora para a segunda lista de perguntas. Vamos lá. Você sente muito desconforto em reconhecer que está com problemas e dificuldades e evita ao máximo demonstrar suas franquezas, na verdade fraquezas, para as pessoas. Vamos tirar esse N aqui, tá? Ó, certo? Outra pergunta, você acredita não ser possível pedir ajuda a outras pessoas? Você é o tipo de pessoa que faz tudo sozinho e não gosta de pedir ajuda para ninguém? Vamos lá, vamos marcar aqui então. Terceira pergunta, posso continuar? O que você acha? Está conseguindo responder aí cada pergunta? Vamos para a terceira pergunta. Você tem muita dificuldade de se posicionar nos relacionamentos, sejam eles profissionais ou pessoais, por medo de não ser aceito, de não ser admirado, por medo de deixar de ser amado ou por medo da rejeição? Vamos marcar aqui. Vamos para a terceira. O que você está achando aí? Deu algum sim para alguma dessas perguntas? Por que eu estou te perguntando isso? Já te respondo. Você sente dores crônicas em todo o corpo, sem uma causa fisiológica identificada? Outra pergunta, você vive ciclos constantes de problemas financeiros, fases boas que rapidamente vão embora, após as quais se vê endividado, falido, sem dinheiro, sobrando e angustiado, pensando em como será o seu futuro? Terceira pergunta, você não gosta de pedir ajuda aos outros e reconhecer que não é capaz sozinho, gosta de fazer tudo sozinho. Outra pergunta, você fica relembrando o que falou, o que fez e se perguntando o que será que estão pensando de mim? Você se preocupa muito com a opinião dos outros?
que estão pensando em mim? Vamos lá. Você não vive novos desafios por medo de falhar e parecer incapaz ou tolo? Você está frequentemente se comparando com outras pessoas? Eu vou dar uma paradinha aqui só para mostrar uma coisa para você. Cada sim que você diz para uma pergunta que eu faço, isso está enraizado em fraturas emocionais. E essas fraturas, elas podem ter tido origem através do orgulho. É por isso que o orgulho não é só uma coisa que é ruim para os outros. Ele é principalmente ruim para você. O orgulho, ele te derruba primeiro. E essas fraturas de alma, elas precisam ser tratadas. Vamos continuar. Você acredita que só será amado e admirado se tiver uma ótima performance no que faz? Ou seja, tem pessoas que elas são tão perfeccionistas a ponto de que elas acham que tem que sempre ter alta performance, sabe? Principalmente diante dos outros. Mas eu digo por experiência própria, eu faço muitas gravações durante o dia, algumas ao vivo, algumas gravadas, e por mais que a gente não queira tropeçar em palavras, a gente acaba tropeçando. E isso torna até mais natural, sabe? Porque o ser humano, ele não quer errar palavra nenhuma. Ele não quer tropeçar em nada, ele não quer falar nada errado, ele quer falar um português corretíssimo, sabe? E até certo ponto isso é bom. Mas haverá momentos que teu português não vai estar tão bom, que os teus raciocínios vão falhar por causa do teu cansaço, ou porque você vai tropeçar em alguma palavra, mas tem pessoas que querem performar tanto que elas acabam exigindo muito delas. E quando elas não conseguem, elas acabam se frustrando. Vamos lá, você tem uma autocrítica exagerada, sempre sofrendo por não ter feito do jeito que gostaria, acreditando que o resultado poderia ter ficado melhor. Já pensou isso? Você é tão autocrítico que mesmo fazendo um bom trabalho, você acha que, sabe, não foi tão relevante assim? Você deseja receber elogios e validações pelos seus acertos, sentindo-se magoado quando isso não acontece. Ou seja, se você não é elogiado, logo você acha que as pessoas não gostaram de você ou não estão dando o reconhecimento que é merecido a você. Passa por isso? Isso aqui acontece com você? Esse tipo de situação está acontecendo contigo? Bem, eu poderia continuar aqui com outras perguntas, mas eu não vou continuar, porque eu acho que até aqui já está muito, muito pesado. Mas eu quero que você responda para mim, nessas perguntas que eu fiz. Você deu sim para alguma delas? Não precisa, como eu disse, colocar nos comentários. Responda para você. Porque essas perguntas são sintomas de que existem fraturas emocionais, feridas, machucaduras, situações que estão abertas e que precisam de cura, que precisam de restauração. E eu quero apresentar para você um caminho para você vencer isso. E a cura para essas fraturas emocionais vem através da humildade. Aí você diz, como isso? Deixa eu te explicar. Em Mateus capítulo 5, verso 3, a Bíblia diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildes de espírito. A Bíblia diz que o reino dos céus é de quem é humilde. E isso é muito importante. Quando nos sentimos injustiçados ou rejeitados, criamos fraturas em nossa alma. Sabe, talvez você foi abandonado pelo seu pai, ou abandonado pela sua mãe, ou você foi esquecido dentro do carro, dentro de casa. Isso pode ter criado uma dor em você. Olha como Deus, ele cura as nossas emoções e como é importante para Deus curar as nossas emoções. Eu tive uma visão há anos atrás, que eu estava saindo com a minha mãe de dentro de um apartamento e que ela tentava sair e ela acabou saindo pela janela e depois desceu pelo estacionamento. E eu tive essa visão, sabe? E isso foi muito impactante e comentei com ela. Aí ela me disse que quando eu era pequeno, o apartamento que eles moravam pegou fogo num dos apartamentos. E ela teve que sair justamente pela janela, comigo, eu não me lembro se eu estava no ventre dela ou eu era recém-nascido, acho que eu estava no ventre dela. Ela nunca havia me contado essa história. Nunca havia me contado essa história. Mas através de uma visão espiritual, Deus trouxe uma cura para mim. E isso para mim foi uma lição muito importante na vida, sabe por quê? Porque às vezes a gente pensa que não tem ferida nenhuma. Nós pensamos, não, eu lido muito bem, sabe, com a ansiedade, eu lido muito bem com a preocupação, eu lido muito bem em relação às minhas emoções. E eu até acredito que lido, sabe, parcialmente bem com as minhas emoções. Mas tem situações que realmente exigem uma cura maior dentro de nós. E foi isso que Deus fez através dessa visão que Ele me deu. E às vezes nós, sabe, somos rejeitados quando crianças, ou no ventre, quando um pai diz que não gostaria de ter o filho, e a mãe diz, então eu vou criar sozinho. Talvez você não tenha ouvido nada disso, mas isso fica incrustado, sabe, no emocional da pessoa, porque o nosso emocional, ele traz os registros da vida. Exatamente, você carrega um porta-arquivo dentro de você.
E tudo que você vive na vida, seja experiência boa, experiência negativa, tudo isso vai ficando compilado dentro de você. Você pode, sabe, não lembrar de muitos fatos da sua infância, da sua juventude, mas tudo isso está dentro de você. Tudo isso está arquivado. E existe também um arquivo espiritual dentro de cada um de nós. E nós temos que entender que lá dentro pode haver, sabe, um arquivo corrompido. Pode haver uma fratura emocional. Fraturas na alma causam orgulho. Sabe quando você é o último escolhido, criança, quando jogava no futebol de bairro, sabe, principalmente os homens, e quando você era escolhido por último, sabe, isso pode ter causado em você alguma fratura. O fato das pessoas lhe invejarem na sua infância, ou o fato de você, sabe, ter morado com avô, com avó, porque os pais se separaram, tudo isso causa uma machucadura interior. E a pessoa não vê, ela pensa que, sabe, ela é forte o suficiente, mas através das reações que nós temos na vida, isso pode estar totalmente ligado a uma fratura, a algo que ficou machucado, algo que não foi curado, porque a gente pensa assim, você já teve uma fratura, sabe, no braço? Você já teve uma luxação? Você já teve, sabe, uma dor nas costas? Sabe, de repente você teve um mau jeito, né? Dormiu com o pescoço meio dobrado, acordou com torcicolo, com dor no pescoço? Bem, no emocional é igual, gente. No emocional, a pessoa, quando ela vive uma experiência negativa, aquilo fratura. Algumas coisas curam, sabe, ao longo da vida, mas outras coisas permanecem fraturadas. E essas fraturas, elas geram muitas autodefesas em nós. É por isso que o orgulho causa gatilhos emocionais que nos viciam. Você se defende tanto, sabe? E algumas dessas perguntas que nós falamos aqui são muito significativas, porque nós começamos a reagir diante de situações, porque foi a forma como nós encontramos de nos defender daquela fratura de alma. É por isso que nós temos que prestar atenção, porque às vezes o medo que está em você, esse medo foi causado. Olha só, para você que não me conhece, na minha adolescência, aconteceu um episódio comigo, minha mãe, ela sempre, e naquela época, não tinha a maldade que tem hoje, a violência que tem hoje, sabe? Sempre existiu, mas não como hoje. Eu ia para a escola de ônibus, né? Desde os meus 7 ou 8 anos de idade, eu ia para a escola de ônibus e eu ia no supermercado para minha mãe quando eu era pequeno também, ali meus 10 anos, 11 anos. Hoje a gente não larga o filho da gente para ir sozinho no mercado, mas naquela época, né, a função de mandalete, minha mãe sempre me mandava num açougue, que dava mais ou menos 2, 3 quadras da nossa casa. Morávamos no interior do Rio Grande do Sul, e ela dizia, vai lá buscar tal coisa. E nós íamos lá no açougue, ou íamos no mercadinho, ou íamos na ferragem, e tudo isso nós fazíamos de a pé, né? Fazíamos de a pé, e tinha uma colega minha naquela época, o pai dela tinha uma empresa, uma areeira, um material de construção, do lado do açougue. Eu sempre cruzava por ali para ir até o açougue. Aí, um dia desses, eu vi carro de polícia, ambulância, na frente da casa, e eu estranhei, eu muito curioso, eu perguntei para as pessoas que estavam ali, porque tinha várias pessoas ali, sabe? E eu perguntei, o que aconteceu? E daí eles me disseram, o dono morreu. Aí eu perguntei, como que ele morreu? Aí me disseram, morreu dormindo. Morreu dormindo? Entrou um medo dentro de mim. Entrou um medo daquele dia em diante. E eu tinha certos rituais meus, sabe? Não foi aprendido em lugar nenhum, rituais meus para dormir. Então eu dava vários boa noite, porque eu pensava que dando vários boa noite e recebendo vários boa noite, eu iria dormir bem. Mas depois isso não foi o suficiente. Antes de dormir, eu revisava as janelas da casa, eu revisava as portas para ver se estava tudo fechado, porque eu tinha medo de dormir e morrer enquanto eu estava dormindo. E isso se repetiu por muito tempo, até que Jesus Cristo me libertou completamente. Então tem situações na nossa vida, sabe, verdadeiros traumas que nós somos expostos, que isso de alguma forma acaba fraturando a nossa alma. Isso nos machuca internamente. Às vezes você, sabe, enfrenta uma situação e que você não imagina como aquilo lhe machuca por dentro, sabe? E inclusive os pais podem traumatizar os filhos, sabe, com uma posição mais firme ou com um castigo, seja lá o que for. Eu entendo que é importante, sabe, ensinar os filhos, mas eu digo para você, tem coisas que podem gerar um trauma nas crianças, tem coisas que podem gerar um trauma que impede a pessoa, sabe, de viver uma vida plena, porque ela vive insegura, ela vive com medo, ela vive preocupada, e tem certas coisas que são fraturas emocionais. Para não voltar a sentir essas mesmas dores, sabe, as pessoas acabam se escondendo e se protegendo. E sabe como que algumas pessoas acabam se escondendo e se protegendo? Muitas vezes mentindo. Sabe, tem gente que mente absurdamente. E sabe por que ela mente tanto? Porque ela quer esconder algo. Pessoas que mentem estão escondendo algo. Pensamos que não estamos errados e que os outros sempre nos devem desculpas. Conhece gente assim? Ela nunca está errada. Ele nunca está errado. E na verdade, são maneiras da gente se proteger. Porque é aquilo que se fala até dentro da igreja. O chapéu é para os outros, nunca é para mim. Então o pastor está pregando lá, está ensinando, está falando uma coisa meio forte, e eu penso, poxa, que bom que eu não sou assim. Ou seja, nós
nós nos sentimos imunes a todo tipo de falha, a todo tipo de erro. Não queremos fazer pequenas coisas ou começar algo porque pensamos ser muito qualificado, sermos muito qualificados ou nada qualificados para tal oportunidade. Você já se sentiu assim? Bom, eu já tive que lidar com isso até dentro da igreja, sabe? Da pessoa, ela ter uma formação, mas ela não quer estar ajudando em coisas simples dentro da igreja, ela quer coisas importantes, porque ela se acha muito qualificada, sabe? Para coisas muito pequenas. E isso é um orgulho dentro da pessoa que está disfarçado, sabe? Eu ajudei na igreja como porteiro, ajudei na igreja de guarda-chuva para pegar as pessoas no estacionamento e sempre tive a alegria de servir em qualquer ponta. Claro que hoje eu estou servindo no altar, certo? Mas eu comecei como porteiro, sabe? Ajudando as pessoas a entrar para dentro da igreja, cumprimentando as pessoas, ajudando na limpeza da igreja, ajudando na reforma. Mas para algumas pessoas isso é o cúmulo do cúmulo. Por quê? Porque há uma ferida ali, há uma ferida emocional. E ela pensa, puxa, eu não faço isso nem na minha empresa, eu vou fazer isso na igreja. Mas você já parou para pensar que muitas vezes Deus está querendo trabalhar em nós? Que Deus está querendo trabalhar em nós, que Deus está querendo, sabe, mexer em alguma coisa. E de repente você tem um certo cargo, que lhe deram, e de repente o patrão por A mais B acaba tirando aquele cargo de você. E você tem que retroceder o seu cargo anterior e você fica ofendido porque você diz assim, não estão me valorizando aqui, eu sou muito mais qualificado do que isso. Ou seja, são barreiras que podem inclusive fazer você sair do emprego, sair de um propósito de Deus. Bem, eu conheço muitas pessoas que têm destruição em todos os lugares que você olha, mas nunca lhes ocorre que o orgulho pode ser a raiz do problema deles. Às vezes até pelo fato de, como nós falamos aqui, a pessoa não pede ajuda, né? Porque ela aprendeu a fazer tudo sozinha. Minha esposa, certa feita, me corrigiu em relação a isso, sabe? Porque eu tinha falado em uma pregação e ela disse para mim, não fala mais isso, porque muitas pessoas na tua caminhada te ajudaram. Podem ter ajudado de pequenas formas, mas te ajudaram. Não é todos, mas muitos te ajudaram. Porque a gente sempre diz, não, ninguém me ajudou para mim estar onde eu estou. E isso é a expressão do orgulho, né? Na verdade, a gente recebe muita ajuda. Até de estranhos, até de pessoas que não esperamos. Mas o orgulho tenta dizer para você que não. Que você é o vencedor, você é o Rocky Balboa e que você chegou aonde chegou graças a Deus e graças a você. Claro que você teve uma grande participação, Deus teve a maior, mas, sabe, tem muitas pessoas que nos ajudam durante a nossa caminhada. E nós não podemos ignorar isso. Eu acredito que Deus me deu muito sucesso em muitas coisas, certo? Mas eu tive que contar com muitas pessoas, eu tive que contar principalmente com Deus, com a minha esposa, com os meus filhos, com as pessoas que trabalham comigo no escritório, sabe? O Mateus aqui, que é um dos meus funcionários mais antigos, o Mateus, ele foi o que começou a fazer as minhas imagens, né? Eu tenho muita gratidão por ele, tenho muita gratidão, porque ele acreditou no meu projeto, acreditou no que Deus havia colocado na minha vida, e conheço ele já há muitos anos, e eu posso afirmar uma coisa para você que ter gratidão pelas pessoas que te ajudam, sabe? Isso é cura para você. Porque você não está sozinho, sabe? Pessoas te ajudaram a estar onde você está. Então não dá para tomar a glória toda para si. E isso eu posso afirmar para você. Eu posso afirmar que o orgulho sempre vai tentar tirar, sabe, todo mundo da jogada e você se tornar o centro de algo. Por isso que pessoas com orgulho são orgulhosas demais para admitir que estão orgulhosas. A natureza do problema não permitirá que eles admitam que tem um problema. A pessoa que tem orgulho, ela não admite que ela realmente tem um problema. Ela, na verdade, ela acha que o outro é o problema, a igreja é o problema, o trabalho é o problema, o prédio é o problema, o síndico é o problema, mas ela não. Ela não. Mas há momentos que nós estamos errados totalmente, sabe? É que nós não queremos cair na realidade que temos limitações, que temos faltas e que precisamos melhorar. Você tem que melhorar como pessoa, eu tenho que melhorar como pessoa. Eu preciso amar mais, eu preciso perdoar mais, eu preciso ajudar mais as pessoas, eu preciso servir mais, eu preciso me entregar mais, eu preciso ser um marido melhor, eu preciso ser um pai melhor, eu preciso ser uma pessoa, sabe, melhor. O orgulho impedirá que você seja promovido. Eu tive que aprender sob autoridade com uma boa atitude antes que Deus me promovesse para que eu fosse uma autoridade. Eu tive que aprender a me submeter a uma autoridade. Porque há pessoas que não se submetem a ninguém. Sabe? É que nem um empresário que se converte hoje, ele tem uma visão, assim, gigante, tem uma visão gigante do mundo, aí ele entra na igreja e o pastor tem uma visão desse tamanhozinho, assim. Desse tamanhozinho. Aí ele pensa, não posso ficar nessa igreja porque a minha visão é muito grande, é muito maior do que o pastor dessa igreja. Ei, você não pode ser autoridade enquanto você não ficar sob autoridade. O seu orgulho é muito grande. Você não sabe se submeter a algo. Você não sabe se colocar debaixo de uma cobertura. Sabe? Porque hoje as pessoas dizem, não, meu cabeça é Cristo, eu só sirvo a Cristo. E por que Deus colocou na igreja os pastores? Por que Deus colocou na igreja os apóstolos? Por que Deus colocou na igreja? Sabe? Você tem que parar para pensar nisso. Por que Deus estabeleceu autoridade lá dentro? Porque senão ia virar uma bagunça. Eu não estou à frente da igreja
a não ser da parte espiritual, porque da parte administrativa não é nada comigo. Eu só sirvo na igreja, sirvo com maior honra, com maior prazer. Mas assim, eu aprendi, tem uma autoridade, eu tenho que me submeter àquela autoridade. Sabe, eu tenho que respeitar o arranjo da igreja. Eu não sou o dono da igreja. Eu não sou o dono da igreja. E se algum dia, sabe, a igreja desvirtuar, ou a liderança desvirtuar, eu agradeço o tempo que eu tive ali e vou para um outro lugar, tranquilo. Ou posso começar em um outro lugar e depois passar a administração. Eu não tenho problema com isso. Sabe, eu não preciso estar na frente, eu não preciso ser o pastor principal. Eu não preciso disso. Porque eu aprendi, sabe? Eu aprendi a estar sob a autoridade e hoje ser uma autoridade. Se você vai alcançar seu maior potencial, você tem que se humilhar e fazer coisas que você pode não entender. A cura para o orgulho é você baixar, sabe? É você aprender a reconhecer que você é uma pessoa que pode falhar, que pode errar. Em Lucas capítulo 5, eu acho tremenda essa passagem. Se você está com a Bíblia aberta aí, me acompanha. Lucas capítulo 5. Deixa eu mostrar isso, porque você vai ver um negócio aqui fortíssimo, gente. Lucas capítulo 5 diz assim: certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Por que os pescadores estavam lavando as redes? Porque eles a pesca não foi boa. Então, antes de se preparar para outra pesca, se lavava as redes, se guardava as redes, para num outro dia voltar a pescar. Certo? E eles estavam ali, sabe? Estavam ajeitando tudo para ir para casa. E daí a Bíblia diz no verso 13: entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, o barco de Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaram as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Pedro poderia ter dito assim: o que esse homem está pensando? Pescador que sou eu. Ele é um professor, ele é um mestre. Mas eu conheço o mar, eu sei de pesca, eu entendo de redes, eu entendo de anzóis. Ele poderia ter deixado o orgulho convencê-lo a sair disso. Ele poderia ter pensado: eu sou o especialista. Mas em vez disso ele se humilhou e disse: Jesus, se você disser para lançar, não faz sentido para mim, mas eu confio em você. Você sabe o que é melhor. Então eu vou dar esse passo de fé. A sua promoção está em sua humildade. A sua promoção está em sua humildade. Tem coisas que não vão acontecer na nossa vida enquanto a gente não se dobrar. Sabe, enquanto você permanecer de pé diante de certas coisas, Deus não pode promover você. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e Ele vos exaltará. Eu não estou falando para você se humilhar para os homens. Eu estou falando para você se humilhar diante de Deus. Diante de Deus, é essa a humildade. Sabe? E a humildade, ela passa dentro de nós. Porque Jesus ensinou o que era a humildade. Sabe, em todas as coisas, várias passagens na Bíblia falam da humildade de Jesus. Quando você engole seu orgulho e diz: isso pode não fazer sentido, mas eu vou fazer o que Deus está me pedindo para fazer. Eu vou me humilhar e ser bom com essa pessoa que me fez mal. Eu vou ser o meu melhor no meu trabalho, mesmo que ninguém esteja me dando crédito. Quando você andar com humildade, você verá a grande promoção, a riqueza, a prosperidade que vai entrar na tua vida. É que o problema é que você está batendo cabeça com quem você não deve bater cabeça. Como assim, profeta? Você está querendo, sabe, ser o vencedor, você está querendo ser o ganhador, você está querendo ganhar em toda a questão. E as coisas não vão fluir desse jeito. Como Pedro, a sua promoção, a sua cura, o seu avanço está na humildade. O próximo nível passa pela porta da humildade. A Escritura diz: Jesus se humilhou e se tornou obediente. Não diz que ele foi obediente porque era obstinado, ou justo porque fez a coisa certa apenas. Até Jesus teve que se humilhar. É preciso humildade para andar em obediência, porque o orgulhoso ele acha que ele está certo. Então ele está certo, o profeta não sabe de nada, o pastor da igreja dele não sabe de nada, é ele que sabe. É ele que sabe, é isso aí. É por isso que você não prospera. Porque você não aceita conselho nenhum. Você não prospera porque você não se submete a uma palavra de Deus. O seu orgulho está muito forte. Você não vai conseguir a promoção que você tanto quer, porque você não está, sabe, indo por onde Deus quer que você vá. Sem humildade, Jesus poderia ter pensado: eu sou filho de Deus, eu não tenho que aturar esses insultos dessa gente, eu não vou para a cruz. A verdadeira humildade, isso é uma coisa que eu tenho aprendido, não traz retaliação. Porque a gente sempre pensa assim: agora precisa da minha ajuda. Se você tratar essa pessoa com indiferença, como uma retaliação, aquilo que ela fez, aquilo que ela aprontou para você, saiba que você está agindo com tanto orgulho que você pode ser abatido. A Bíblia nos fala de Nabucodonosor. Deus avisou ele. Eu peguei muito essa palavra, porque Nabucodonosor recebeu um recado de Deus. Ele recebeu um sonho, e o sonho Deus falou para ele que ele deveria, sabe, corrigir o coração dele, porque ele estava muito soberbo. Não é que o homem esqueceu da palavra que Deus falou para ele e começou a se ensoberbecer, a se engrandecer, a se endeusar, e a Bíblia diz que ele foi estar com os animais.
Ele viveu como uma pessoa totalmente desnorteada por muitos anos. Outro teve que assumir o trono. E foi só quando ele passou por toda a humilhação e que reconheceu que Deus era Deus, que ele pôde retornar ao lugar que Deus tinha para a vida dele. Deixa eu lhe dizer, tenha cuidado. Sabe, quando Deus ele traz esse tipo de mensagem, querendo trabalhar no teu orgulho, querendo trabalhar, sabe, em questões do teu coração. Porque nós estamos aqui, porque queremos crescer, queremos melhorar, queremos agradar a Deus. Você não está aqui apenas para ter informações. Você está participando da Masterclass A Cura. E a cura para o orgulho é a humildade. A cura, eu não quero, sabe, apenas trazer uma mensagem bonitinha para você. Eu não quero apenas, sabe, elevar o teu ego. Eu não quero apenas orar por você. Não, eu quero ensinar para você um caminho que vai mudar a tua história, um caminho que o Espírito Santo está falando com você, está trabalhando no seu interior. Eu creio nisso. Há momentos em que Deus nos pede para fazer coisas que parecem difíceis, porque a sua carne vai se levantar. E a sua carne vai dizer, não faça isso. Isso é humilhação. Humilhe-se para que você possa se tornar obediente. Você tem que abaixar o seu orgulho. Você tem que render o seu orgulho a Deus, sabe? Quando não temos humildade, achamos que estamos sempre certos. Então somos teimosos, difíceis de nos dar bem. Eu li uma história, um testemunho na verdade. Um filho ficou 30 anos sem falar com o pai. 30 anos sem falar com o pai. Por quê? Porque o pai dele foi ruim para a mãe dele. Aí a mãe dele morreu e o pai dele ficou doente, com câncer. E a irmã dele liga para ele e diz assim para ele, meu irmão, papai vai morrer. Você não quer vir se despedir do pai? Aí ele disse, não, esse homem, ele foi mal para mim, ele foi mal para você, ele foi mal para a mamãe, e eu não quero mais saber desse homem. Esse homem não é meu pai. Esse homem era um cristão. Ele chegou na igreja, o pastor começou a pregar sobre orgulho. Começou a ministrar sobre orgulho, começou a ministrar sobre perdão, sobre coisas que estavam travadas por causa do orgulho. E eu vou dizer uma coisa para você, tem muita coisa que fica travado na vida da pessoa por causa do orgulho. Aí o Espírito Santo ministrou na vida dele, e ele estava vivendo um momento assim, difícil financeiro, sabe? Porque o filho estava para entrar na faculdade, ele não tinha o dinheiro para a faculdade, e o filho não tinha ganhado bolsa, os negócios dele estavam parados, a mulher estava desempregado, e ele estava, sabe, sempre no vermelho. E ele toma uma decisão. Eu vou lá no hospital visitar meu pai. Chegou lá, quando foi visitar o pai viu ele, se abraçaram, choraram, o filho pediu perdão pro pai, perdoou o pai também. Daquele dia em diante, começou uma temporada de prosperidade na vida desse rapaz, desse homem, na verdade, já com mais de 50 anos, onde o filho ganhou bolsa, a esposa conseguiu emprego, os negócios começaram a acontecer, tudo porque ele tomou uma decisão muito importante, a decisão de não deixar, sabe, com que aquele orgulho o mantivesse longe do pai, longe do perdão, longe de uma vida que Deus tinha para ele. Nossos relacionamentos serão muito melhores se nos humilharmos e deixarmos que outra pessoa esteja certa. O orgulho é você sempre querer sair por cima. O orgulho é você sempre querer ganhar qualquer coisa. E isso tá intrínseco dentro de nós, sabe? Essa questão de competitividade. Sabe, é bom você ser uma pessoa competitiva, porque isso faz você crescer, faz você avançar. Mas quando se trata de relacionamento, nós não podemos ser competitivos. Você pode ser competitivo nos negócios, você pode ser competitivo em muitas coisas na vida, mas não nos relacionamentos. Porque no relacionamento você sempre vai perder. Porque você acha que ganhou, mas você perdeu. Porque você quer sempre dar a última palavra. Você quer sempre, sabe, terminar como bom. E nós não somos bons. Quem é bom é Deus. Não podemos fazer coisas que sabemos que irritam as pessoas da nossa casa. O orgulho nos faz dar desculpas chatas, ser teimosos e só ver as coisas do nosso jeito. É o nosso jeito que prevalece. E isso pode estar nos atrapalhando e travando muitas bênçãos. E uma maneira de honrar a Deus é honrar as pessoas. Então, se você quer honrar a Deus, honre as pessoas. Acredito que outros relacionamentos seriam salvos se começássemos a andar com humildade, honrando a Deus e honrando a outra pessoa. Sabe? É que o problema é que queremos tanto ter uma reputação, sabe? Queremos tanto, sabe, que as coisas sejam do nosso jeito, que nós deixamos de honrar as pessoas da nossa própria casa. Ou seja, queremos a nossa vontade, queremos que se cumpra aquilo que queremos, aquilo que é bom para nós, e esquecemos que as pessoas que estão conosco também têm as vontades delas, também têm os sonhos delas, também têm as ideias delas. A cura para o seu relacionamento está na sua humildade. Você não vai vencer sempre. Você não vai estar sempre certo. E tem coisas que você não vai poder resolver. Você vai ter que orar. Talvez o teu casamento esteja muito ruim. Talvez você e sua mulher ou seu marido, só brigando. Experimenta parar de brigar. Experimenta, sabe, deixar a pessoa falar um pouco e ficar mais na sua. Aí você diz assim, mas como? Se eu estou certo? Você já esteve certo por muitos anos. E olha no que deu, vocês estão a ponto de se separar. A cura para o teu casamento, a cura para o teu relacionamento é a humildade. É você não querer vencer sempre, mas você honrar a pessoa que está com você. As escrituras dizem algo, que são as pequenas raposas que estragam a videira.
sabe? A cura está na sua humildade, não em ter o seu caminho, não em guardar o rancor, não em você estar sempre certo. Você lembra de Naamã? Esses dias eu preguei bastante sobre Naamã. Naamã, ele teve que ouvir uma serva que trabalhava para ele, mas ele teve humildade para ouvir ela. E depois, quando o profeta, depois de ele ter feito aquela viagem grande, vários quilômetros, sabe? Não era numa Ferrari, não era numa caminhonete, não era numa moto, não, gente, era a cavalo mesmo. A cavalo, sabe? Uma distância assim muito grande. E quando chegou lá na casa do profeta, o profeta não quis receber ele. Deixa eu lhe dizer, Deus estava trabalhando em Naamã. Algumas coisas Deus permite que aconteça com a gente. Sabe, Deus permite que algumas pessoas nos tratem mal. Aí você diz, mas como? Como é que Deus vai permitir que alguém me trate mal? Deus permite para quebrar teu orgulho. Deus permite para te promover. Sabe, eu estou começando a entender isso. Que algumas promoções na vida só virão se nós aprendermos a lidar com as pessoas. E para lidar com as pessoas, você vai ter que baixar esse orgulho. Você vai ter que derrubá-lo. Você vai ter que aquietar o seu coração. Você vai ter que deixar Deus responder por você. Você vai ter que deixar Deus agir. Mas é difícil, né, profeta? Muito. Se fosse uma coisa fácil, Naamã não ia ter ficado quase que possesso quando o profeta não quis receber ele e ainda ter mandado ele se banhar no Rio Jordão, que era um rio lamacento. Pensa comigo, um homem que aconselhava o rei, um homem que tinha vários soldados debaixo dele, um homem que estava acostumado a dar ordens, ele tinha outra cabeça, porque líder tem outra cabeça, empreendedor tem outra cabeça, pessoas com visão têm outra cabeça. E daí um soldado dele diz assim para ele, meu senhor, se o profeta tivesse pedido uma coisa um pouco mais difícil, o senhor não faria? Ele disse, eu faria. Olha só, terceira vez. Naamã teve que ouvir a Deus através de um homem. Naamã teve que ouvir a Deus através de um homem. Escute essa palavra porque é uma palavra profética para você. Deus quer mudar a nossa história e nos levar a novos níveis. Mas para isso acontecer, nós precisamos baixar. E começar a baixar a nossa guarda, entender que Deus está trabalhando em nós, entender que precisamos melhorar e agradar o coração de Deus. Não julgue as pessoas que Deus colocou na sua vida, por fora, por títulos, por posição, por riqueza, decidindo quem é importante, quem você vai ouvir, porque Deus usa todos. E Deus pode usar qualquer um para trabalhar dentro de ti. Há momentos que Deus quer trabalhar em nosso orgulho, então a gente quer que as pessoas façam uma coisa e elas não vão fazer. Sabe por quê? Porque Deus está trabalhando em nosso orgulho. Deus está trabalhando em nós. Deus está querendo desconstruir ideias erradas, pensamentos errados. Na história do filho pródigo, um dia sentado com os porcos, comendo as alfarrobas dos porcos, ele pensou, eu fiz uma bobagem, foi uma burrada na vida. Eu deixei a casa do meu pai, eu achei que eu sabia mais que ele. Eu vou fazer uma coisa, eu vou voltar para a casa do meu pai. O novo começo está na sua humildade. O novo começo está em você reconhecer. Eu tomei muitas decisões erradas, mas eu preciso voltar. E não é tarde para mim voltar. Não é tarde, sabe? Para que eu me arrependa, para que eu chegue para o meu pai, para minha mãe e eu diga, eu pequei, mas eu estou aqui, me aceita de volta. Sabe, talvez você tomou caminhos errados e Deus está dizendo para você, está na hora de voltar para o caminho certo. Está na hora de você se arrepender. O caminho, a cura para o orgulho, para essas perguntas que nós fizemos aqui, está na humildade. A cura para o orgulho é a humildade. É você baixando, que Deus vai se levantar através de você. Eu quero fazer uma oração por você. E eu sei que essa oração que eu vou fazer é uma oração que Deus vai trabalhar no teu coração, certo? E você pode nesse momento pedir perdão a Deus e dizer, Deus, eu tenho pecado muito, porque eu reconheci algo hoje que eu não tinha visto, que eu tinha orgulho, mas aquelas perguntas que o profeta passou ali, teve 2, 3 ou mais de 3 que eu tive que dizer sim. Esse é um problema que eu tenho. Ótimo. Esse é o caminho da tua cura. Esse é o caminho para a tua promoção. São nossas posições, são nossos arrependimentos que vão atraindo o favor e a bênção de Deus para a nossa vida. Então vamos orar. Permita-me orar por você agora, em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, que cada pessoa que está agora orando junto comigo seja visitada de forma sobrenatural pelo teu poder. E eu oro a Deus para que cada pessoa seja tocada pelo teu poder, seja tocada pela tua graça e que nós venhamos agora, Senhor, mudar de rota. Nós reconhecemos, a tua palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós ouvimos a verdade. E quem, Senhor? Quem entendeu o que o Senhor está falando e vai se posicionar daqui para frente como uma pessoa diferente, Senhor, eu quero declarar que ela está atraindo favor e ela está caminhando para promoções de Deus na sua vida e no seu futuro. Cura os corações, cura a vida dessa pessoa. A tua palavra diz, Pai, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, eu quero declarar que vai haver pedido de perdão, vai haver mudança na forma dos relacionamentos e vai haver mudança de mentalidade
realidade. Já está havendo. O Senhor está curando. O Senhor está trazendo cura nas fraturas da alma e está trazendo restauração no interior dessa pessoa. Por isso eu quero declarar a cura da ansiedade, a cura da depressão, a cura agora dessa sensação de morte que essa pessoa carregava. Eu quero declarar vida sobre ela. Seja liberto agora, que a luz de Jesus Cristo entre em todas as áreas da tua vida e que a partir de hoje mudanças extraordinárias aconteçam em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Diga comigo, obrigado, Senhor Jesus. Amém? Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. Foi uma alegria estar com você hoje no segundo dia da Masterclass e amanhã será o nosso terceiro dia de encerramento. E amanhã não vai ser diferente, vai ser melhor ainda. Que Deus abençoe a tua vida. Paz e prosperidade, que tudo mude aí a partir de hoje. Forte abraço e que Deus te abençoe. Até mais.